Esse vídeo era para ter ido ao ar ontem, só que quando eu faço vídeos aqui, gente, sobre a pandemia, sobre as consequências da pandemia no Brasil, isso me deixa tão mal, tão para baixo, e depois é até difícil vir gravar outro vídeo aqui, porque não fico muito no humor. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre o discurso feito pelo Thiago Leifert na terça-feira à noite, na eliminação do Rodolfo. Ele fez um discurso que fugiu um pouco do habitual ali, né? Ele meio que até deu algumas pistas do jogo para os participantes do Big Brother e ele fala sobre uma treta que aconteceu ali na casa, né? Sobre uma situação que aconteceu lá envolvendo o Rodolfo e o outro participante que é o João. Tinha a ver com o Rodolfo zombando do cabelo do João, né? O João tem o cabelo Black Power e ele vai lá e tira sarro. Tinha uma prova lá, tinha uma punição de vestir uma roupa de homem pré-histórico com uma peruca descabelada e ele compara o cabelo descabelado com o Black Power do João. E isso causou um mal-estar, isso causou umas tensões na casa e o Thiago Leifert faz um discurso no qual ele vai e explica, ou tenta explicar pro Rodolfo, por que o cabelo do João é mais do que um mero penteado? Na verdade, aquilo ali é um símbolo, aquilo ali é um símbolo de resistência, um símbolo de luta, um símbolo de identidade, um símbolo de emancipação dos negros norte-americanos, que depois certamente também serve como símbolo para outros também, outros grupos que vão também reivindicar essa sua legitimidade de existência. E daí, nesse discurso do Leifert, tem alguns pontos ali que são muito interessantes que eu quero abordar com vocês. Alguns já foram abordados por outras pessoas, então eu não vou entrar nesses aspectos, mas eu quero pensar algumas coisas que chamaram atenção para mim. Eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado o link para a reportagem, que tem o vídeo do Leifert falando, caso você não tenha assistido, e também tem a transcrição de boa parte desse discurso do Leifert. Então, alguns pontos que me chamaram atenção ali sobre esse assunto, né? E um deles, que mais se destacou para mim, na verdade, teve a ver sobre a educação, né? Sobre como a gente, hoje, e a gente fala aqui homens brancos ou mulheres brancas, ou qualquer um, na verdade, que não pertença às 7 minorias que são historicamente discriminadas e perseguidas, ou subjugadas ou oprimidas. Qualquer um que pertença a um grupo étnico, religioso, sexual, de gênero, que pertence a algum desses grupos que seriam os dominantes, entre aspas, aqui nesse sentido dessa hierarquia social que é estabelecida ao longo de muitos anos, né? Qualquer uma dessas pessoas não tem mais justificativa para dizer que eu não sabia. Eu fiz a brincadeira sem saber. Eu falei isso sem ter noção. Porque a gente está num mundo hoje que é extremamente conectado, então a gente tem acesso à internet, a gente pode pesquisar, a gente pode ver filmes, a gente pode... Até o Thiago Leifert menciona ali o filme do Spike Lee, a gente tem acesso a essas coisas. Não é como era, talvez, 200 anos atrás, que você não tinha ideia do que se passava no mundo, que você não tinha ideia de que outros grupos diziam. Hoje a gente tem acesso a essas coisas e a gente tem a possibilidade de se instruir. Então, segundo diz o Leifert ali, né, e depois é corroborado também pela Camila, a Camila, uma das participantes também, que ela fala o seguinte, aqui até quero ler o que ela disse porque é bem interessante. As pessoas falam, é mimimi, estão cansadas de ouvir isso. Eu estou cansada de ter que falar também. Se é cansativo para vocês ouvirem, eu estou cansada de viver. Eu estou cansada de ficar explicando isso para todo mundo. Muita gente até fala, né, que esses grupos que defendem certas pautas contra a opressão, contra a discriminação, contra racismo, por exemplo, ou contra a homofobia, ou contra a transfobia, ou contra o antissemitismo, ou contra qualquer outro tipo de discriminação possível que a gente pode imaginar, né, pautas feministas, por exemplo, que elas têm que ter paciência, educar as pessoas sobre aquilo que elas representam. E aqui entra alguns aspectos. O primeiro deles é que nem sempre a pessoa que está reproduzindo algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, algum tipo de opressão histórica, nem sempre essa pessoa está de fato disposta a ouvir o que a pessoa tem para dizer. Então nem sempre ela está disposta a ser educada, instruída sobre aquele assunto. Geralmente não está afim. Geralmente, por mais que o alvo do preconceito, né, tente explicar, a pessoa que cometeu o ato de preconceito não quer ouvir, não está disposta a ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Inclusive no próprio discurso do Leifert, né, quando ele fala sobre o cabelo, que ele fala assim, por exemplo, eu tenho cabelo crespo, eu tenho cabelo que tirava um sarro na escola, mas para mim nunca foi um problema. Só que eu não estou nessa situação de sofrer um racismo sistemático e estrutural como o caso do João ou como o caso da Camila. Para mim não faz diferença, mas para eles faz diferença porque não é apenas isso, são muitas outras coisas.
E o próprio Rodolfo, né, quando é questionado sobre isso, ele, mas meu cabelo também é crespo. Então, assim, ele sendo instruído sobre isso pelo Thiago Leifert, ele mesmo assim não entendeu o que estava sendo dito. Ele não fazia questão de compreender o que se tratava aquele símbolo do penteado do Black Power. Ele simplesmente não estava interessado em ser instruído. Então, para muita gente, esse esforço de compreensão desses mecanismos de opressão, antes de ser educação dada por fora, né, alguém vem aqui e me ensina, olha só, você cometeu um ato racista, você disse algo racista, você disse algo homofóbico, você disse algo machista. Antes disso, também depende, principalmente, do esforço individual da pessoa, ela querer saber essas coisas, né? Ela se instruir, ela buscar haver uma disposição individual e própria da pessoa de também querer saber essas coisas. Quando se fala em desconstrução, tem a ver com isso. A pessoa não é desconstruída pelos outros, ela se desconstrói, né? Ela faz esse esforço de tentar compreender os seus preconceitos e como eu posso evitar reproduzir esses atos. Então, a primeira coisa. E a segunda coisa, que a gente já falou várias vezes aqui também, que todos nós somos perpassados por esses preconceitos, inclusive pessoas que são alvo desses preconceitos, né? A gente vive numa sociedade que é preconceituosa, a gente vive num mundo que é racista, que é homofóbico, que é transfóbico, que é machista. Então, assim, a gente tem uma série de preconceitos, e muitos outros, na verdade, né? Preconceitos religiosos, preconceitos de classe, são muitos preconceitos que nos atravessam e a gente reproduz isso sem ter noção. E quando alguém aponta isso, talvez por um mecanismo de autodefesa, a gente não reconhece que a gente cometeu aquilo, a gente simplesmente se fecha, não, eu não fiz isso, não fiz de propósito, não era minha intenção, eu não sou racista, não sou homofóbico, não sou, sabe, preconceituoso. É um mecanismo de defesa, a gente vai e se fecha, não, eu não fiz isso. Sendo que, na verdade, todos nós, de um modo ou de outro, reproduzimos de maneira explícita ou implícita certos preconceitos que estão perpassando toda a sociedade. Porque isso aqui é estrutural, né? Antes de ser individual, antes de ser eu, você, outra pessoa, isso é uma sociedade estruturada com base nesses preconceitos. O patriarcado, por exemplo, não surge hoje. Há quem diga, por exemplo, que o racismo é consequência do capitalismo. Que se você desmontar o capitalismo, você desmonta o racismo. E me parece um equívoco pensar isso. Porque você tem esses preconceitos, historicamente, desde há séculos ou milênios. Por exemplo, o patriarcado. O patriarcado, o domínio do homem sobre as mulheres, isso não vem decorrente do capitalismo. Isso é decorrente da história da civilização humana, e principalmente após a Revolução Agrícola. Ou seja, tem uns 10 mil anos que essa estrutura vai sendo reproduzida. Não é invenção do capitalismo. Ou, por exemplo, o antissemitismo. O antissemitismo existe há séculos. Quando você lê o livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, a primeira parte do livro é basicamente a Arendt retraçando a origem do antissemitismo, que vai levar depois como consequência ao Holocausto. Então isso não surge com o nazismo, isso não surge com a Alemanha do Hitler. Isso tem raízes históricas profundas. Esses preconceitos são perpetuados. Anos atrás, a gente foi numa palestra do João Willis, aqui na Espanha, em Madrid, e teve uma coisa que ele falou ali, né, que deu um clique também na cabeça, né, quando ele fala sobre a homofobia, que era consequência também direta do patriarcado. Então você tem esse domínio do homem sobre a sociedade, sobre as mulheres, e também a homofobia era como um subproduto disso, né? Talvez um produto derivado disso, porque há uma perseguição, há um rechaço, há um preconceito com homens que desviam desse padrão heteronormativo, né? Desse padrão, desse homem másculo, agressivo, desse homem dominador, e qualquer padrão que desvie disso, incluindo os homossexuais, são discriminados. Isso também tem raízes profundas na antiguidade. Um outro caso que a gente pode pensar, por exemplo, do sistema de castas na Índia. Um sistema hierárquico que cria praticamente uma subcategoria de humanos no sistema indiano, os párias, e esse sistema de castas existe desde 1500 a.C. Então tem aí 3.500 anos de um sistema de opressão e de discriminação das pessoas, né? Então, se a gente for pensar, essa desconstrução ela é muito complicada porque a gente fala aqui de raízes extremamente profundas. Pessoas que reproduzem isso sem se dar conta, e quando, como eu falei, apontado, elas não reconhecem isso, porque simplesmente está entranhado, é algo que a gente vivencia todos os dias. E daí, no caso mencionado pelo Leifert, né, que ele também menciona o caso dos Estados Unidos, que é de onde surge esse movimento Black Power, né, um movimento de resistência dos negros e de identidade, de aceitação de si próprio, o Black is Beautiful, por exemplo, também, que foi um slogan da época. Isso se deu num sistema social como o americano
no qual você tinha uma segregação institucional concreta. Basta de pensar que os Estados Unidos foi um país que teve uma guerra civil, ou seja, o país se dividiu e americanos se mataram por causa do fim da escravidão. O norte industrializado, que já havia abolido a escravidão, enfrentando o sul agrícola escravagista, um país que se divide por causa dessa questão. E depois, mesmo após a abolição da escravatura nos Estados Unidos, ainda havia em certos estados um sistema de exclusão dos negros, por exemplo, escolas para brancos e negros, assentos nos ônibus para brancos e para negros, bebedouros para brancos e para negros, ou seja, havia um sistema de segregação. E depois há esse esforço de inclusão, né, a partir dos anos 60 em diante, quando você tem movimentos por direitos civis. Por exemplo, negros não podiam votar, teoricamente poderiam, mas na prática eles não conseguiam votar, porque tinha provas para poder ser aprovado para votar, e daí você tem uma massa, uma população analfabeta, não consegue fazer a prova e receber o título de eleitor. Então eles criam um sistema que extrai da sociedade, ou do convívio em certos ambientes, de um segmento inteiro da sociedade. E foi necessário um movimento de resistência civil, como a gente vê, por exemplo, com o Martin Luther King Jr., com o Malcolm X, com outros líderes também ativistas negros para busca de direitos. E ali você tem uma condição em particular que, de certo modo, favoreceu esse tipo de reação mais veemente dos negros americanos, porque era um sistema explícito, né? Você tinha um sistema de segregação explícito. Não tinha como um negro norte-americano não perceber esse sistema de exclusão. Era dito, né? Tinha cartazes, por exemplo, proibidos negros. Então isso era escancarado, não havia como negar. No Brasil, com aquele mito que foi criado da democracia racial, o processo foi muito mais complicado porque os mecanismos não são tão escancarados assim. É óbvio que há preconceito no Brasil, é óbvio que há racismo no Brasil, é óbvio que há uma tentativa também de criar uma subclasse social e étnica no Brasil, isso também existe, não há dúvida nenhuma, mas é um sistema mais perverso ainda do que o americano nesse sentido, porque muita gente nem sequer se dá conta de que está nesse sistema. Muita gente nem sequer se dá conta de que está sendo vítima de uma opressão sistemática, diária, que tem a ver também com a cor da sua pele. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos era escancarado. Você era negro, você era um subcidadão. No Brasil, você é um subcidadão sem se dar conta, às vezes, disso. E o segundo ponto que esse discurso do Leifert também chamou minha atenção tem a ver com o caráter, a gente fala de pedagógico aqui, né, de educacional, que também pode ter um programa como o Big Brother, né? Muita gente considera como um subproduto imbecilizante da indústria cultural, ou seja, uma coisa que é só para idiotas assistirem, mas, pelas contas, até esses, entre aspas, subprodutos também podem ser instrutivos. E a gente falou muito aqui no começo, né, do programa sobre certos comportamentos que foram apresentados lá, né? A gente falou de abuso psicológico, até tortura psicológica a gente falou, de militância, de comportamento das pessoas, a gente falou sobre isso. Mas nesse caso em particular, como é uma coisa escancarada também, né? Como você tem o Thiago Leifert vindo fazer um discurso aqui sem dourar a pílula, é importante entender também um certo papel que isso tem na formação da consciência das pessoas. Como eu falei, para que alguém se eduque sobre certos assuntos, é preciso que haja uma motivação para isso, é preciso que ela tenha vontade de entender aquele fenômeno, que ela tenha vontade de compreender o que está se passando. Então, quando você tem um programa como esse, que tem uma audiência de milhões de pessoas, e para muita gente eu percebo que o Big Brother se tornou o último refúgio de entretenimento, né? Sabe, tá uma desgraça o mundo, eu vou assistir Big Brother porque não aguento mais ouvir desgraça. E daí, quando vem e suscita esse tipo de debate, isso vai instigar muita gente a pensar, a parar e pensar até que ponto eu não reproduzo esses preconceitos, até que ponto eu também não faço parte desse sistema de opressão, até que ponto que eu não tenho que me instruir. Quando o Leifert vai lá e convida o Rodolfo a buscar informação e a se instruir, eles homens brancos, né, um homem branco falando para o outro, isso também leva outras pessoas que jamais pararam para pensar sobre isso, para também fazer esse esforço. Quem sabe eu não devo pesquisar, quem sabe eu não devo buscar agora sobre o que é o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, sobre o Black Power. Quem sabe não deva, parar um pouquinho aqui, fazer uma busca na internet, no Google e aprender. Isso estimula essa reflexão. E a cultura de massa, a indústria cultural também pode levar esse tipo de reflexão. Porque esse tipo de reflexão não parte, às vezes, do produto cultural, mas parte de quem está assistindo esse produto e vai empreender esse esforço de reflexão. Parte de quem tem vontade de pensar sobre as coisas, né? E eu vou citar um exemplo aqui, que também é explícito, na verdade, que é dos quadrinhos do X-Men. Você tem lá
um grupo de personagens, né, uma equipe de personagens que são mutantes, ou seja, eles são uma mutação da espécie humana que tem poderes sobrenaturais. Então, assim, soltam raios, se curam, conseguem ficar invisíveis, ou seja, tem uma série de poderes lá. E o tema central do X-Men, ou seja, tem um quadrinho que é cultura de massa. É cultura de massa, é um quadrinho para adolescentes. Pessoas que vão ler aquilo ali vão se divertir com super-heróis fazendo aventuras. Um quadrinho para adolescentes e que o pano de fundo, e que é o tema central, na verdade, de todas as histórias do X-Men, ou de quase todas as histórias pelo menos, é um grupo de mutantes, ou seja, de pessoas diferentes, que sofrem preconceito porque são diferentes. E a luta desses personagens é de provar para a humanidade, é de provar para o Homo sapiens que eles, uma mutação genética, né, eles não são tão diferentes assim, que eles também podem ser heróis, que eles também podem se integrar na sociedade, que eles não precisam ser segregados. Porque há, ao longo de muitas histórias do X-Men, esforços governamentais, de senadores, de congressistas, de segregar os mutantes, de transformar esses mutantes em subcidadãos. Então, o esforço dos personagens é de provar que eles não são diferentes, que embora eles tenham poderes, eles também são cidadãos, também são dignos de receber um tratamento igualitário. E um dos personagens que é o inimigo, que é o Magneto, é alguém que era um judeu, sobreviveu a um campo de concentração, sobrevivente do Holocausto, perdeu os pais no Holocausto, e ele não confia nos humanos. Eles acham que os humanos são intolerantes, são preconceituosos, vão discriminar os mutantes sempre, então ele, que é o vilão da história, não pode colaborar com os seres humanos, e que vão, em algum momento, causar um novo holocausto, dessa vez com os mutantes. Então você pega uma história trivial, na verdade, né? Personagens triviais, histórias para adolescentes, cultura de massa, mas que no fundo o tema central dessa história é a discriminação, é o preconceito e como a gente não pode discriminar essas pessoas. Então a gente tem que pensar que a cultura de massa ela pode abrir as portas sim para outros tipos de reflexão, para outros tipos de problematização, para que a gente possa pensar a sociedade de outros modos. Isso vale para histórias que de fato se propõem a isso, ou produtos da cultura de massa que se propõem a isso de fato e que vão e jogam a questão pra gente frontalmente, para que a gente pare e pense, como mencionou o Leifert, os filmes do Spike Lee. Os filmes do Spike Lee, quase todos, de um modo ou de outro, acabam abordando a questão do racismo, porque para um diretor negro norte-americano é impossível fazer um filme sem ter que lidar de maneira, pelo menos tangencial, com essa questão. É impossível um negro americano não ter que lidar com a questão racial. Ou pode ser de maneira sutil, pode ser de maneira velada. Esse tema pode perpassar alguma outra obra, às vezes até reproduzindo preconceito, e a gente pode olhar, ler aquele trabalho ou ver aquele filme e entender, olha só, esse filme aqui está reproduzindo uma série de preconceitos que são estruturais na sociedade. Ele está aqui jogando nossa cara como esses preconceitos são velados ou são explícitos e a gente tem que parar e pensar sobre eles. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, se vocês viram esse discurso do Thiago Leifert na terça-feira, né? Um discurso bem interessante, na verdade. Como eu falei, recomendo que vocês assistam. Eu vou pôr aqui o link para vocês assistirem. Se esse tipo de intervenção feita pelo Thiago, se tem algum poder transformador na sua leitura, se isso vai instigar alguém a parar e pôr a mão na consciência e pensar, talvez eu deva pesquisar sobre isso. Talvez eu deva parar agora e pesquisar sobre o Black Power, sobre esse penteado, sobre essa postura, sobre a história da discriminação. O que você acha? Você acha que funciona isso ou não? Eu acho que funciona, eu acho que isso tem um poder de transformação enorme, mas me digam no comentário o que vocês pensam, deixe joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com um curso lá de escrita de narrativas para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, publicar seu livro, e confira meus livros sobre o Bolsonaro, aqui, e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Se cuide por aí e até mais. Tchau!